Graça e paz, gente. Shalom. Eu escuto muita gente sem sabedoria nenhuma, dizendo que Cabalá é macumba judaica. Gente, vocês não sabem nem o que vocês estão falando. Sabe o que significa Cabala? Significa conhecimento. Um conhecimento que vem desde o jardim do Éden, através de Adão, Enoque, Noé, Abraão era cabalista, Isaac, Jacó, Moisés e muitos outros homens que estão na Bíblia e que vocês não conhecem nada da vida deles. Esse é um conhecimento que foi passando de pai para filho. A Cabalá tem a ver com a Torá oral. E até para a gente ler a Torá escrita, tem que saber um pouquinho de Cabala, porque quando a gente estuda um pouquinho de hebraico, a gente já está aprendendo Cabala. Então, como falar hebraico sem falar Cabalá? Quando a gente começa a falar hebraico e ler Torá, a gente já está aprendendo Cabalá. Mas tem muita gente que acha que pode falar hebraico sem Cabalá. Aí eu tenho que rir. Pessoas sem conhecimento, que só porque aprendeu o nome do Eterno e viu algumas coisas no YouTube ou no Google, acha que sabe tudo. Conhecimento vem de cima. Ele nos dá e a gente tem que correr atrás. Porque foi assim que ele fez comigo. Primeiro ele me deu e eu corri atrás. E vi que tudo que ele tinha me dado tinha fundamento. Começando com o nome dele. E não vá pensando que essas coisas que eu estou falando para vocês agora, eu aprendi agora não. Desde que ele me deu o nome dele, ele me deu tudo. E eu tenho a irmã Luciene e minha filha como testemunhas disso. Assim que ele me deu o nome dele, me deu tudo, desde 2011. Mas agora foi o momento de trazer essas coisas para vocês. Muitas coisas eu enfrentei por causa disso. Mas agora sei quem me enviou e qual é a minha missão. Então, não adianta querer me calar, porque eu vou até o fim, tá? Então, gente, antes realmente de eu trazer para vocês o que é Cabala, eu tinha que falar essas coisas. Porque eu fico olhando assim, pessoas que só a graça do Eterno, sabe, gente? Mas vamos dar continuidade aqui. Levi era o guardião da Cabalá e Moisés veio dele. Então Moisés e todos os outros que vieram antes e depois dele eram e é cabalista. Todos esses grandes homens que você vê na Bíblia eram cabalistas. Cabalá é uma sabedoria espiritual universal que nos ensina as leis espirituais da vida. Cabalá significa receber. Receber o quê? Sabedoria, conhecimento, ou seja, Cabalá é uma sabedoria que foi transmitida pelo Eterno a Moisés e a muitos outros. Como eu venho falando há muito tempo, isso foi o que o Eterno me revelou através do meu conhecimento. E depois eu pude ver que era assim mesmo e que existe duas Torá.
a Torá oral e a Torá escrita, que o Eterno entregou a Moisés no Monte Sinai. E foi o Eterno que me mostrou também que existem coisas que estão na Torá oral que não está na Torá escrita. E existe a Torá oculta, que eu aprendi com os judeus. Ou seja, a Cabalá é a Torá oculta. Mas por mais que você não vê ou não encontra na Bíblia, a Torá oral, a Cabalá existe. E não tem nada a ver com o que pessoas mal intencionadas fizeram. Cabalá é uma coisa espiritual do Eterno. Tem a ver com a nossa alma e muito mais coisas profundas que vocês não sabem. Mas algumas pessoas levaram esses ensinamentos para outro lado e por conta disso as pessoas ficam perdidas e não sabem o que falar. E a gente tem que aprender Cabalá sobre a luz do Eterno, ou seja, com o homem do Eterno. Porque se você for aprender isso com qualquer tipo de pessoa, vai parecer feitiçaria. Primeiro, eu aprendi por mim mesmo. O Eterno foi me dando muitas coisas que eu não sabia. E depois eu encontrei homens do Eterno e aprendi muitas coisas. Um dos homens do Eterno que ele colocou no meu caminho foi Deepak. E Deepak, para mim, verdadeiramente é um mestre. Porque eu sei como cheguei até ele. E as coisas que ele me deu. Tá? As coisas que ele me falou quando eu conheci. A primeira vez que eu encontrei Deepak, eu estava assistindo a um vídeo dele e ele começou a falar coisas que parecia que eu já sabia. E aí eu disse para ele, essas coisas que o senhor está falando parece que eu já sabia. Ele disse, parece não, você sabe, você só não tinha acessado antes, porque isso estava dentro de você. E foi assim mesmo, porque depois eu comecei a estudar e a ver os vídeos dele e aprendi muitas coisas, mas realmente coisas que estavam dentro de mim, guardadas e que eu não tinha acessado ainda. Então, quando eu venho aqui falar uma coisa, é porque antes de eu buscar, correr atrás, o Eterno me deu antes. E eu busco e vejo, entendeu? Se o Eterno não age assim na vida de algumas pessoas, eu não posso fazer nada, gente. Eu não tenho culpa aqui porque eu sou uma mulher e o Hakov, o Espírito da Revelação, o Eterno vem e me dá coisas que eu não sei se eu mereço ou não, mas ele me dá. E eu busco, corro atrás e encontro. Então, vocês não têm que ficar debatendo nem reclamando as verdades que eu trago aqui para vocês, tá? Porque muitas coisas o Eterno me deu antes, certo? O Eterno me fez viver coisas que vocês nem imaginam. E eu vou contar, certo? Eu vou contando aos pouquinhos em cada vídeo que eu postar. Então, no próximo vídeo, eu realmente vou falar mais sobre Cabalá, o que é Cabalá. Mas nesse primeiro vídeo, eu tinha que falar aquilo que estava no meu coração, o que eu estava sentindo, o que eu passei e o que é um pouco de Cabala, tá? Porque Cabala não é o que vocês pensam que é. Então, o Eterno continue nos abençoando.